O assassino que confessava antes. Eu ainda lembro do cheiro daquele envelope. Não era perfume, não era mofo, era metálico, como sangue seco. Eu trabalho na divisão de homicídios há 17 anos. Já vi corpos mutilados, já vi pais enterrando filhos, já vi coisas que fariam qualquer pessoa normal largar a farda e nunca mais dormir em paz. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquela carta. Ela chegou numa terça-feira comum, sem remetente. Papel branco, comum, nada que chamasse atenção. Só meu nome escrito à mão, Detetive Henrique Duarte. A caligrafia era firme, controlada, quase elegante. Eu abri ali mesmo na minha mesa, e foi ali que tudo começou. Na quinta-feira, às 22h17, uma mulher chamada Laura Mendes será encontrada morta em seu apartamento. Ela terá sido esfaqueada 9 vezes. A faca estará na pia, a janela da cozinha estará aberta e você vai chegar tarde demais. Eu li aquilo 3 vezes. Depois 4. Meu primeiro pensamento foi simples. Algum lunático tentando chamar a atenção. Eu já tinha visto isso antes. Gente querendo brincar com a polícia. Imitadores de serial killer. Aspirantes a psicopata. Mas tinha algo diferente. O texto não tinha erros. Não tinha exageros. Não tinha teatralidade. Era clínico. Frio. E no final da carta havia uma frase escrita separada. Você deveria ter me ouvido. Aquilo me incomodou. Não pelo tom de ameaça, mas porque soava pessoal. Quinta-feira chegou. Eu não falei sobre a carta com ninguém, não oficialmente. Eu mesmo não acreditava naquilo. Mas às 22h12 eu estava inquieto. 22h15. Meu celular tocou às 22h18. Ocorrência de possível homicídio. Apartamento 304. Nome da vítima, Laura Mendes. Eu senti o mundo inclinar. Quando cheguei lá, o corredor estava isolado. Entrei no apartamento. E cada passo que eu dava parecia atravessar um déjà-vu. Laura estava caída no chão da sala. 9 facadas. A faca estava na pia. A janela da cozinha aberta. 21h17. O perito confirmou o horário estimado da morte. Eu fiquei parado, imóvel, porque naquele momento eu entendi uma coisa. A carta não era uma ameaça, era um relatório. E então veio a segunda carta. Chegou no dia seguinte, sem remetente. Mesma caligrafia, mesma frieza. Você demorou 3 minutos para chegar ao corpo. Olhou primeiro para o chão, depois para as mãos dela. Você ainda inclina a cabeça quando está confuso. Sexta-feira, 19h43. Um homem chamado Renato Guimarães. Afogamento. Banheira cheia, porta trancada por dentro. Meu sangue gelou. Ele sabia como eu tinha reagido. Ele sabia como eu me movia. Ele sabia detalhes que não estavam no relatório. Não estavam na mídia. Não estavam em lugar nenhum, exceto na minha cabeça. Na sexta-feira, às 19h46, encontraram Renato morto na banheira. Porta trancada por dentro. Sem sinais de arrombamento. Sem testemunhas. Sem suspeitos. Mas eu tinha algo. Eu tinha as cartas. E pela primeira vez na minha carreira, eu estava sendo caçado. Eu comecei a analisar tudo. Papel comum. Impressão manual. Sem digitais. Sem DNA. Como se alguém tivesse estudado cada passo para não deixar rastros. Mas havia um padrão. O autor sempre descrevia detalhes mínimos, reações minhas, movimentos meus, pensamentos meus. Em uma das cartas, ele escreveu: "Você ainda não percebeu que já me interrogou." Foi nesse momento que o medo deixou de ser profissional e ficou pessoal. Eu comecei a rever casos antigos, depoimentos, suspeitos que eu havia liberado. Pessoas que passaram pela minha sala, centenas de rostos, centenas de histórias, mas nenhuma lembrança clara. Era como procurar uma sombra numa sala escura. A quarta carta foi diferente. Ela não anunciava um crime. Ela fazia uma pergunta. Você lembra do caso do menino desaparecido em 2009? Meu coração falhou uma batida. Eu lembrava.
Era um dos poucos casos que eu nunca consegui fechar. Um garoto chamado Lucas Amaral, 9 anos, desapareceu depois da escola. Nunca encontramos o corpo. Nunca encontramos o responsável. Eu carregava aquele caso como uma cicatriz aberta. E então vinha a frase final: "Você estava tão perto naquele dia." Foi ali que eu entendi: isso não era aleatório. Isso era vingança. Mas vingança de quem? De um suspeito que escapou. De um inocente que eu pressionei demais. De alguém que eu ignorei. Eu comecei a duvidar de tudo, inclusive de mim. Porque quanto mais eu pensava, mais eu percebia que talvez eu tivesse perdido algo importante naquele caso. Algo que agora estava voltando, em forma de sangue. Na 5ª carta, ele escreveu algo que me fez parar de respirar. O próximo crime não será anunciado, porque você já sabe onde ele vai acontecer. Eu não sabia, ou pelo menos achava que não sabia, até começar a sonhar. Sonhar com aquela sala de interrogatório antiga. Sonhar com um homem que eu não conseguia ver o rosto. Sonhar com uma frase repetida. Eu disse que ela ainda estava viva. Eu acordei suando. E naquele momento, pela primeira vez, eu tive medo de abrir a próxima carta, mas eu abri. E dentro havia apenas uma foto. Minha, sentado no meu carro. Tirada naquela manhã. Abaixo da imagem, escrito à mão: "Agora você entende. Eu não estava investigando um assassino. Eu estava participando de um jogo e o tabuleiro era minha própria memória. E o pior, eu tinha a sensação de que, em algum momento do passado, eu realmente tinha sido avisado e ignorei. Eu não fui para casa naquela noite. Depois da foto, depois da mensagem, depois de entender que alguém estava me observando em tempo real, eu fiquei dentro do carro por quase 1 hora, motor desligado, vidros fechados, observando o retrovisor como se o passado pudesse aparecer ali, sentado no banco de trás. A verdade é que eu não estava com medo de morrer. Eu estava com medo de lembrar. Voltei para a delegacia quase meia-noite. A equipe já tinha ido embora. Luzes apagadas, corredores vazios. O eco dos meus passos parecia mais alto do que o normal. Abri o arquivo do caso Lucas Amaral, 2009. Eu tinha 11 anos a menos, mais energia, mais arrogância, mais certeza de que eu sempre estava certo. Folheei depoimentos, laudos, mapas, fotos, e então encontrei algo que me fez parar. Um nome: Eduardo Silveira. Eu tinha interrogado ele 3 vezes. Vizinho da escola, histórico de comportamento estranho. Trabalhava como auxiliar administrativo, sem antecedentes criminais. Mas havia algo que eu tinha anotado à mão no canto do relatório. Inconsistência na linha do tempo. Rever. Eu nunca revi. A 3ª carta daquela semana chegou na manhã seguinte. Eu já sabia que viria. E quando abri, minhas mãos estavam suando. Você lembra agora, não lembra? Sala 2, 14h38. Você levantou da cadeira. Eu disse que ela ainda estava viva. O papel tremia entre meus dedos. Sala 2, 14h38. Eu fechei os olhos e a memória veio como um soco. A sala de interrogatório era fria. Parede cinza, mesa metálica, luz branca demais. Eu estava do outro lado da mesa. Eduardo estava sentado, mãos juntas. Ele não parecia nervoso. Ele parecia frustrado. Eu não fiz nada. Ele repetia. Eu pressionava. Você foi visto perto da escola. Você conhecia a rotina do menino. Seu celular estava desligado naquela tarde. Ele respirava fundo, olhos fixos em mim. E então ele disse: ele ainda está vivo. Eu ri. Eu me lembro disso agora. Eu ri. Então me diz onde ele está. Ele hesitou, olhou para o lado e murmurou: se você for agora, ainda dá tempo. Eu interpretei aquilo como manipulação, como tentativa desesperada de ganhar vantagem. Eu encerrei o interrogatório, porque para mim aquilo era teatro.
Eu nunca enviei uma equipe para verificar o local que ele mencionou, porque ele não foi específico, porque ele estava jogando, porque eu achei que estava no controle. Lucas nunca foi encontrado. Eduardo foi liberado por falta de provas e desapareceu da cidade meses depois. Eu senti o estômago virar, porque agora eu entendia a frase: "Você deveria ter me ouvido". A quarta carta chegou no mesmo dia, 2 no mesmo dia. Isso nunca tinha acontecido. Eu esperei você sair daquela sala. Esperei você perceber que tinha cometido um erro, mas você foi para casa, jantou, dormiu, enquanto ele implorava. Minhas mãos começaram a tremer. Implorava. Implorava onde? Eu voltei ao arquivo. Procurei transcrição completa do interrogatório. Havia uma parte que eu não tinha notado antes. Uma frase solta, quase inaudível no áudio. Ele está com frio. Eu nunca dei importância. Achei que fosse confusão mental. Mas agora, frio, local isolado. Talvez um galpão, talvez um porão, talvez... Meu telefone tocou. Novo homicídio. Cheguei à cena com o coração acelerado. Homem morto, asfixiado. Nenhuma arma aparente, nenhum sinal de luta. No bolso da vítima, um envelope. Meu nome escrito. Eu abri ali mesmo. Esse não estava nos planos. Mas você precisava de um empurrão. O mundo ficou silencioso. Eu não estava só investigando, eu estava sendo conduzido. Na parte de trás do envelope havia um endereço, um antigo armazém na zona industrial, abandonado desde 2011. Eu não chamei reforço. Eu sei que foi imprudente, mas aquilo era pessoal demais. Eu precisava saber. Cheguei ao armazém às 23h40, porta enferrujada, cadeado quebrado. Entrei. O cheiro de mofo era forte. Caminhei com lanterna na mão, cada passo ecoando, e então vi uma cadeira no centro do galpão, sozinha, iluminada por um foco improvisado, e em cima da cadeira, um gravador. Eu apertei o play. A voz que saiu não era distorcida, era clara, calma. Era a voz de Eduardo. Você demorou 17 anos para voltar aqui. Meu coração disparou. Eu não queria que ele morresse, eu só queria que alguém me ouvisse. Silêncio. Depois, mas você não me ouviu. A gravação continuou. Eu fiquei lá com ele por horas. Ele estava vivo quando eu te disse. Eu esperava que você fosse o herói. Eu senti o chão sumir. Quando você não veio, eu entendi. Você não queria salvar ninguém. Você queria vencer. Minha respiração estava pesada. Então eu decidi que você ia ouvir agora. A gravação terminou com uma última frase. O próximo está mais perto do que você imagina. Eu fiquei parado ali, processando. Eduardo tinha sequestrado Lucas, mas quando percebeu que eu não acreditava, ele deixou o menino morrer, por orgulho, por raiva, por necessidade de provar algo. E agora ele estava me punindo, com mortes calculadas, com jogos mentais, com culpa. Meu telefone vibrou, mensagem desconhecida, uma foto da minha casa, luz da sala acesa, legenda: você não ouviu naquela época, vamos ver se aprende agora. Meu sangue congelou, eu saí correndo do galpão. Dirigi como um louco, cada segundo parecia uma eternidade. Quando dobrei a esquina da minha rua, vi a porta entreaberta. Eu entrei com a arma em punho, silêncio, sala vazia. Cozinha vazia, mas na mesa, um envelope. Eu já sabia. Abri. Calma, eu não mato inocentes, eu só mato para ensinar. Havia outra frase abaixo. Você finalmente está sentindo o que ele sentiu. E naquele momento eu entendi uma coisa que me destruiu por dentro. Eduardo não queria me matar. Ele queria me transformar. E o pior, uma parte de mim começava a se perguntar se ele estava certo. Eu não dormi, não naquela noite, nem na seguinte. Porque quando alguém invade sua casa sem tocar em nada, não é invasão, é mensagem. Ele entrou, andou pela minha sala, sentou talvez, observou meus livros, minhas fotos, minha vida.
e deixou um envelope na mesa, como se dissesse: eu posso, e você sabe que posso. Eu revirei a casa inteira. Nada fora do lugar, nenhuma janela quebrada, nenhuma fechadura forçada. Isso era o pior. Ele não queria causar dano, ele queria presença. Eu instalei câmeras naquela mesma madrugada. Troquei fechaduras. Armei sensores, mas no fundo eu sabia. Se ele quisesse entrar, entraria. Na manhã seguinte eu voltei oficialmente ao caso Lucas Amaral. Pedi reabertura. Meu chefe não gostou. 17 anos, Henrique. Não tem corpo, não tem prova, não tem suspeito ativo. Eu fiquei olhando para ele. Tem um assassino ativo. Eu não mencionei as cartas. Não ainda, porque eu sabia o que iam dizer. Estresse, obsessão, síndrome de Salvador tardio. Eu precisava de algo concreto. Voltei à transcrição do interrogatório. Revi cada segundo do vídeo antigo. Eduardo não parecia agressivo. Não parecia descontrolado. Ele parecia magoado, como se estivesse esperando algo de mim. Em determinado momento ele diz: você já interrogou o cara errado antes. Eu ignorei isso na época. Agora não. Comecei a rever casos anteriores a 2009. Casos em que eu estive envolvido. Desaparecimentos. Homicídios sem solução. E então encontrei um padrão. 3 casos. 2006, 2007, 2008. Todos envolvendo crianças. Todos arquivados por falta de prova. E em todos, Eduardo Silveira havia sido ouvido como testemunha. Não como suspeito. Testemunha. Eu nunca conectei. Nunca. A 5ª carta chegou no fim da tarde. Eu já não sentia surpresa. Eu sentia expectativa. Você está começando a enxergar, mas ainda está atrasado, sempre atrasado. Havia algo diferente ali. Um papel menor dentro do envelope. Um mapa, com um ponto marcado. E escrito. Foi aqui que ele parou de sentir frio. Eu reconheci o local. Antigo depósito de gelo desativado. Fechado desde 2005. Eu não chamei ninguém, eu sei. Erro de procedimento. Mas aquilo não era mais só um caso. Era minha responsabilidade, minha falha, meu erro. O depósito estava abandonado. Porta lateral arrombada, interior escuro, cheiro de ferrugem e umidade. Eu caminhei devagar, lanterna na mão, arma pronta, e então vi, no chão, uma marca. Desenho feito com tinta escura, um círculo, dentro dele escrito: você chegou. Eu senti o coração bater nos ouvidos. Eduardo, eu gritei. Silêncio, eco. Mas então ouvi passos, atrás de mim. Eu me virei rápido. Nada. E então a voz, calma, controlada. Você demorou 17 anos. Ele estava em algum lugar ali dentro. Aparece, eu disse. Você nunca quis que eu aparecesse. Você queria que eu confessasse. A voz ecoava pelas paredes. Eu não conseguia identificar de onde vinha. Você matou aquele menino. Silêncio breve. Eu esperei você. Aquilo me acertou como um tiro. Eu te dei a chance de ser herói. Meu maxilar travou. Você deixou ele morrer. Não. A voz ficou mais firme. Você deixou. O ar parecia mais pesado. Eu disse que ele estava vivo. Você riu. Eu me lembrei. Eu realmente ri, porque eu achei que ele estava blefando, manipulando. Você queria vencer, detetive, não salvar. Eu dei um passo à frente. E agora você mata pessoas inocentes por causa disso? Silêncio. Depois, elas não são inocentes. Meu sangue gelou. Todas têm algo em comum. Eu senti um arrepio. Todas cruzaram seu caminho. O mundo pareceu inclinar. O que você está dizendo? Eu só estou removendo peças do seu tabuleiro. Eu comecei a pensar nas vítimas recentes. Laura Mendes. Renato, o homem da cena do envelope. Eu conhecia todos. Não pessoalmente, mas profissionalmente. Eles tinham sido suspeitos, interrogados, liberados. Por mim. Minha respiração ficou irregular. Você está dizendo que eles eram culpados?
Estou dizendo que você não fez o trabalho até o fim. A voz estava mais próxima agora. Eu virei rápido e então vi ele, parado entre duas colunas, mais magro, mais velho, mas era ele, Eduardo Silveira, vivo, calmo, sem máscara, sem arma aparente, apenas olhando para mim. Você virou juiz agora? Eu perguntei. Ele inclinou levemente a cabeça. Não, eu virei consequência. Eu senti o peso da arma na mão, mas não atirei. Porque ele não estava ameaçando, ele estava falando. Você deixou culpados irem embora. Você sabe disso. Ele continuou. Eu só estou terminando o que você começou. Assassinato não é justiça. Ele deu um passo. E negligência é o quê? Silêncio. Eu senti algo quebrar dentro de mim, porque eu sabia que alguns daqueles casos me assombravam, suspeitos que escaparam, provas frágeis, intuições ignoradas. Eu nunca tive certeza absoluta, mas eu sempre tive dúvidas. Você está tentando me transformar em você, eu disse. Ele sorriu, não um sorriso louco, um sorriso triste. Não, eu estou tentando te fazer ouvir. E quantos mais vão morrer até você se sentir satisfeito? Ele me encarou. Depende de você. Aquilo não era ameaça, era proposta. Eu percebi naquele momento que ele não queria fugir. Ele queria que eu escolhesse entre seguir a lei ou seguir a culpa. Ele deu 2 passos para trás. O próximo nome já está na sua cabeça. Meu coração acelerou. Eu pensei, automaticamente, um nome surgiu. Um homem que eu interroguei anos atrás. Suspeita forte, prova insuficiente, caso arquivado. Eu olhei para Eduardo. Ele viu no meu rosto. Você lembra? Ele se virou, começou a andar. Eu poderia ter atirado, eu deveria ter atirado, mas eu não consegui, porque naquele momento eu não sabia mais se estava perseguindo um assassino ou encarando o reflexo da minha própria falha. Quando eu finalmente corri atrás dele, ele já tinha desaparecido. Mas no chão havia algo. Um último envelope. Eu abri. Você tem 24 horas. Ou você prende ele, ou eu mato ele. Abaixo. Agora você decide quem morre. E pela primeira vez na minha carreira, eu percebi que não estava tentando capturar um criminoso. Eu estava tentando salvar minha própria consciência. Eu fiquei parado dentro daquele depósito por quase 5 minutos depois que ele sumiu. 24 horas. Ou eu prendia o homem que eu deixei escapar anos atrás, ou Eduardo o mataria. E eu sabia qual era o pior detalhe. Eu sabia exatamente quem era. Marcos Valente, acusado em 2013 de abusar de uma enteada. A menina mudou o depoimento no tribunal. Caso arquivado, mas eu nunca acreditei na retratação. Nunca. Eu lembro da expressão dela. Medo. Não confusão. Medo. E eu lembro do jeito que Marcos me olhava. Desafiador. Como se dissesse, você não pode provar. Eu não pude. Saí do depósito com a cabeça fervendo. Entrei no carro, motor ligado, mas eu não saí. Eu fiquei olhando para o volante, como se ele pudesse decidir por mim. Se eu fosse até Marcos agora, eu estaria fazendo o meu trabalho ou estaria jogando o jogo do Eduardo? O relógio marcava 18h12. Eu tinha até o dia seguinte, no mesmo horário, 24 horas. Eu fui até o arquivo, peguei o processo antigo, endereço atualizado. Marcos ainda morava na mesma casa, cidade pequena, vida discreta. Trabalhava como vendedor. Nenhuma ocorrência recente. Aparentemente limpo. Aparentemente. Eu parei o carro na frente da casa dele às 19h04. Luzes acesas, televisão ligada, silhueta andando pela sala. Eu respirei fundo e toquei a campainha. Ele abriu a porta. Demorou 2 segundos para me reconhecer. E o sorriso dele desapareceu. Detetive. Quanto tempo? Eu não respondi. Posso entrar? Ele hesitou, mas abriu espaço. A casa era organizada. Fotos na parede. Uma nova esposa. 100 filhos. Eu caminhei devagar pela sala.
Você está aqui por causa daquele caso antigo? Ele perguntou. Eu me virei. Eu nunca parei de pensar nele. Ele suspirou. Já passamos por isso. Eu dei um passo mais perto. Você machucou aquela menina. O olhar dele endureceu. Prova, a mesma palavra, a mesma arrogância, o mesmo desafio. Meu sangue começou a ferver. Eu podia ouvir a voz do Eduardo na minha cabeça. Você sabe. Eu sabia, mas saber não era provar. Você está em perigo, eu disse. Ele riu. De você, de alguém que acredita que você escapou. O riso sumiu. Do que você está falando? Eu me aproximei mais. Se eu fosse você, não sairia de casa nas próximas 24 horas. Ele ficou me encarando, desconfiado. Isso é ameaça? Eu respirei fundo. É aviso. Saí dali com o estômago embrulhado. Eu tinha feito exatamente o que Eduardo queria. Coloquei medo, plantei tensão, iniciei o jogo. O telefone vibrou às 20h37. Mensagem desconhecida. Uma foto. Eu reconheci na hora. Era a sala de Marcos, tirada de fora da janela. Legenda: você avisou, mas ele não acredita em você, assim como você não acreditou em mim. Eu senti o coração disparar. Ele estava lá, agora. Eu liguei para uma viatura. Não expliquei tudo, só pedi patrulha preventiva na rua. Eu dirigi de volta. A sirene da viatura já estava lá quando eu cheguei. Marcos estava na calçada, discutindo com os policiais. Ele me viu. Você trouxe eles? Ele perguntou. Eu não respondi. Eu estava procurando qualquer sinal, qualquer movimento, qualquer sombra. Nada. Eduardo não apareceu. Não naquela hora, não naquele dia. As horas passaram. Eu fiquei na rua até quase 3 da manhã. Nada aconteceu. Marcos entrou. A viatura saiu. Eu fiquei sozinho. Às 05h16 da manhã, meu telefone tocou. Não era mensagem, era ligação. Número restrito. Eu atendi. Silêncio. Respiração do outro lado. E então a voz. Você ficou a noite toda lá. Eu não respondi. Você quer salvar ele. Eu quero prender você. Ele ignorou. Você começou a entender. Eu apertei o telefone com força. Onde você está? Ele riu baixo. Perto o suficiente. Meu estômago afundou. O que você fez? Silêncio. Depois. Ele saiu às 04h52. Eu senti o mundo girar. Saiu para onde? Caminhada matinal. Eu desliguei antes que ele terminasse e acelerei. A rua estava vazia quando cheguei. Casa aberta, porta da frente escancarada. Eu entrei correndo. Marcos estava no chão da cozinha, vivo, mas amarrado, mordaça na boca, olhos arregalados, tremendo. Eu soltei as amarras. Ele puxou o ar desesperado. Ele estava aqui, ele disse, quase chorando. Meu sangue gelou. Ele disse que você estava testando ele. Eu fiquei em silêncio. Ele sabia tudo. Tudo. Marcos continuou. Sabia sobre o caso. Eu segurei ele pelos ombros. Ele tocou em você? Marcos balançou a cabeça. Não. Eu senti algo estranho. Confusão. Ele disse que ainda não era a hora. Meu coração apertou. Ainda não era a hora. Eu me levantei devagar. Porque naquele momento eu entendi algo que me fez perder o ar. Eduardo não queria matar Marcos. Ele queria que eu decidisse se Marcos merecia viver. E ele estava esperando eu fazer algo que cruzasse a linha. No chão da cozinha havia um envelope. Eu não sei como eu não vi antes. Eu peguei, abri. Você poderia ter deixado ele sair. Poderia ter deixado eu terminar. Mas você escolheu proteger. Abaixo, uma última frase. Agora você está pronto para ouvir. E naquele momento eu percebi. Isso nunca foi sobre vingança, nunca foi sobre culpa, nunca foi sobre justiça. Era sobre algo muito maior, algo que eu ainda não estava enxergando. Meu telefone vibrou de novo. Outra mensagem, outra foto. Dessa vez era antiga, 2008, uma criança.
outra criança, outro desaparecimento. E abaixo, você ainda não viu todos. Eu senti um frio atravessar minha espinha, porque se Lucas não foi o primeiro, então Eduardo não começou em 2009. Ele começou antes, muito antes. E talvez muito mais perto do que eu imaginava. A foto que ele enviou era de 2008, outra criança desaparecida. Nome: Gabriel Torres, 7 anos. Caso arquivado como fuga voluntária. Eu lembro desse caso. Eu lembro porque fui eu quem defendeu essa hipótese. Criança problemática, conflitos familiares, possível fuga. Eu estava errado. Eu sempre soube que estava errado, mas era mais fácil encerrar, mais rápido, mais conveniente. Eu voltei correndo para a delegacia, revirei o arquivo. Eduardo Silveira, presente novamente, desta vez como voluntário numa busca comunitária. Eu não enxerguei, eu não quis enxergar. Meu telefone tocou. Dessa vez não era mensagem, era vídeo. Eu hesitei antes de abrir, mas eu abri. A imagem era de um cômodo escuro. Câmera posicionada em algum canto alto. No centro, uma cadeira. Eu senti o estômago virar. Era igual à cadeira do galpão. E então a voz, ao vivo. Você está pronto agora? Eu respirei fundo. Onde você está? Onde você deveria ter ido há anos? Silêncio. Depois, você lembra do que eu disse naquela sala? Eu fechei os olhos. Você já interrogou o cara errado antes. Meu coração disparou. Quem? Eu perguntei. Silêncio longo. Depois, você. O mundo pareceu congelar. O que você está dizendo? A câmera virou levemente e eu vi algo que fez meu sangue gelar. Uma parede cheia de fotos. Fotos de casos, fotos de vítimas, fotos minhas. Eu estava lá, em todas, em cada investigação, em cada interrogatório, em cada erro. Eu estudei você por anos, ele disse, mas sabe quando tudo começou? Minha respiração estava pesada. 2006, eu senti o ar sumir. 2006, meu primeiro ano como investigador principal. Primeiro grande caso. Uma menina desaparecida. Eu me lembro. Eu interroguei o padrasto. Pressionei demais. Ele teve um ataque cardíaco 2 dias depois. Morreu. A menina apareceu semanas depois. Tinha sido levada por um vizinho. Eu nunca pedi desculpas. Nunca falei com a família de novo. Eu segui em frente. Promoção, reconhecimento e deixei aquilo enterrado. Eu estava naquela delegacia naquele dia. Eduardo continuou. Meu coração disparou. Eu era estagiário administrativo. A memória veio como um soco. Um rapaz magro, óculos, silencioso, sempre carregando arquivos, sempre observando. Eu vi o jeito que você saiu daquela sala, ele disse. Confiante, como se tivesse resolvido tudo. Eu senti a culpa subir como ácido. E quando o homem morreu, você não voltou para a família. Silêncio. Você nunca volta, Henrique. Meu nome ecoou no cômodo vazio da minha casa. Eu comecei a entender. Eduardo não virou isso por causa do Lucas. Lucas foi o ponto de ruptura. Mas a obsessão começou antes, comigo. Eu não era apenas o detetive que ignorou. Eu era o símbolo de tudo que ele odiava. Autoridade falha, ego acima de verdade, casos encerrados antes da hora. Você matou crianças, eu disse. Minha voz falhou. Não, ele respondeu firme. Eu dei a você a chance de salvá-las. Meu coração apertou. Você sequestrava e esperava que eu percebesse. Sim, eu senti o peso esmagar meu peito. Você usou vidas como teste. Silêncio. Depois, você usou também. Aquilo me atravessou, porque no fundo, eu sabia. Eu já havia pressionado inocentes, ignorado detalhes, escolhido a teoria mais conveniente. Eu não matei com as mãos, mas minhas escolhas custaram vidas. Onde você está? Eu perguntei de novo. Ele respirou fundo. Você sabe, eu olhei para a parede da minha casa, para as fotos antigas, para um recorte específico. O depósito de gelo,
Não o da vez anterior. Outro, o primeiro caso, 2006. Eu senti o coração acelerar. Você não vai sair dessa, eu disse. Ele riu baixo. Eu nunca quis sair. A transmissão caiu. Eu dirigi até o antigo galpão onde o primeiro caso começou. Porta enferrujada. Mesmo cheiro de abandono. Eu entrei e ele estava lá, sentado numa cadeira, sem arma, sem máscara, sem fuga, apenas esperando. Você veio. Eu não apontei a arma. Eu só fiquei olhando. Quantos? Eu perguntei. Ele pensou por um momento. 5 que você poderia ter salvado. Meu estômago revirou. E quantos morreram porque você precisava provar algo? Ele não respondeu, porque nós dois sabíamos a verdade. Eu caminhei até ele. Você poderia ter parado. Ele assentiu. Você também. Silêncio pesado. Isso não é justiça, eu disse. Não. Ele concordou. Isso é consequência. Eu senti a arma pesar na minha mão, mas eu não atirei, porque naquele momento eu entendi. Se eu atirasse, eu estaria encerrando como sempre fiz. Rápido, definitivo, conveniente. Eu precisava ouvir. Até o fim. Por que agora? Eu perguntei. Ele olhou para o chão. Porque você finalmente está ouvindo. Sirene ao longe. Eu tinha avisado alguém. Dessa vez eu não agi sozinho. Ele ouviu também. E não resistiu. Não tentou fugir. Não implorou. Quando os policiais entraram e o algemaram, ele só me encarou. Não pare de olhar para os erros, ele disse. É isso que impede você de virar eu. Ele foi levado, preso, confessou parte, negou parte. O suficiente para a condenação, mas não suficiente para apagar o que ficou. Hoje eu ainda recebo cartas, não dele, mas de famílias antigas. Algumas me agradecem por reabrir casos, outras me lembram do que eu perdi, e eu guardo todas. Porque eu finalmente entendi algo que nunca me ensinaram na academia. Um detetive não carrega apenas provas, ele carrega consequências. Eduardo não nasceu um monstro. Ele foi moldado pela falha, pela indiferença, pela arrogância que eu carregava sem perceber. Eu não sou responsável pelas escolhas dele, mas eu sou responsável pelas minhas, e isso é mais pesado do que qualquer arma que eu já empunhei. Se você chegou até aqui, talvez esteja pensando, ele merecia morrer ou merecia ser ouvido. Eu não tenho essa resposta. Eu só sei que desde aquele dia, eu nunca mais ri em uma sala de interrogatório e nunca mais ignorei uma frase que começa com "Ele ainda está vivo". E assim, essa história se perde na escuridão. Talvez tenha sido apenas mais um relato esquecido pelo tempo. Ou talvez, algo que nunca deveria ter sido revelado. Enquanto você segue sua noite, lembre-se, nem todo mistério termina quando a história acaba. Alguns permanecem à espreita, esperando silêncio, distração ou curiosidade demais. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu like. Ele ajuda essas histórias a se revelar das sombras. Inscreva-se no Sombrosfera e ative as notificações. Aqui o medo não é contado às pressas. Ele é revelado aos poucos. A Sombrosfera não é apenas um canal. É um lugar onde o medo ecoa.